Sobre este assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Rosângela Moretti, ela que é a presidente do Conceia Jundiaí. Rosângela, muito bom dia, prazer tê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia Júlio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Realmente a mensagem vinda alegra a gente agora para começar a falar, né? Realmente o rádio dá essa possibilidade, né, da gente se aproximar. A rádio aproxima muitas pessoas. Com certeza. Maria Rosângela, como é que funciona o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional? Como é que ele foi criado para começar, começo de conversa? Começo de conversa, né? Então, a questão da segurança alimentar, ela é uma política pública, né? Ela está, inclusive, na nossa Constituição Federal. É um direito de todos à alimentação. Parece meio estranho, né? A gente falar que precisa ter uma lei que garanta algo que é uma necessidade básica, né? A alimentação. Mas está, né? Então, nós temos dentro do artigo da Constituição Federal que zela pelos direitos, que estão lá, o direito à vida, o direito à educação, está lá, direito à alimentação. E por ela ser uma política pública, né, é importante que a gente tenha um espaço para refletir essa política, né? Todos os conselhos, e aí se me permite eu vou fazer um parênteses, independente de ser um conselho de segurança alimentar, todos os conselhos eles têm essa atribuição, refletir, defender, garantir que aquela política pública aconteça. E esse conselho tem aquela mesma formação dos outros conselhos, conselho de saúde, os outros diferente. Conselhos. Esse conselho é diferente? Esse é um pouquinho diferente. Como é que ele é formado? A gente chama que ele é um conselho representativo e não paritário. Vamos lá entender. Paritário é assim, o mesmo número que tem do poder público tem que ter da sociedade civil, 7 para 7, 10 por 10, tem que ser assim. Então, eu tenho o poder público, representante das várias unidades de gestão, e eu tenho a sociedade civil no mesmo número. O Conselho de Segurança Alimentar, ele é representativo. Ele é, para cada membro do poder público, 2 da sociedade civil. Então, são 7 representantes da prefeitura, de órgãos públicos, que trabalham essa questão da segurança alimentar, e 14 representantes da sociedade civil, de um grupo de representações bem diversos. Então, nós temos a possibilidade de ter pessoas da sociedade civil que representam entidades, mas também que representam sindicatos, mas também que representam associações de bairro. Então, esse leque, quando abre, as instituições de ensino, elas têm vaga no Conselho de Segurança Alimentar. Então, é representativo, não é o mesmo número de representação, mas o dobro. E essa é a estrutura, como você falou, né? Então, nós temos um conselho, né, de segurança alimentar. Ele tem uma lei que vem em Jundiaí, ele foi constituído em 2006, mas ao longo desses anos, as leis vão se aprimorando, ele vai se atualizando, né? E a última, agora que foi esse ano, em março deste ano, é uma política municipal de segurança alimentar e que dá a estrutura do conselho, então que determina quais são os representantes do poder público e quais são os segmentos da sociedade civil que podem concorrer para participar. E você, no caso, na presidência, você representa a população ou você representa a prefeitura? A população. A população. Eu faço parte de uma organização que é a Caritas Diocesana de Jundiaí. É uma entidade, né, que tem atuação em comunidades de vulnerabilidade, temos também trabalho junto a políticas públicas. Eu me candidato, como todos, né, todos os outros segmentos, aí ter feito uma eleição. Neste momento da eleição, quem for eleito é conselheiro. Depois de dado posse a esses conselheiros, é feito
uma nova eleição entre os membros da sociedade civil para votar quem vai ser o presidente naquele biênio, né? Pela lei, sempre é alguém que representa a população. E como é que esse conselho auxilia numa alimentação mais saudável para a população? Esse conselho atua só em Jundiaí? O conselho, ele tem outras instâncias, né? Então, nós temos Jundiaí, tem o conselho estadual, o conselho federal. Em Jundiaí, ele tem algumas diretrizes, vamos chamar assim, algumas propostas do que fazer, como que a gente vai trabalhar, né? E é importante a gente também entender isso, ele está extremamente ligado à prefeitura, porque quem executa as ações, quem vão executar as ações, não é o conselho. O conselho, ele é consultivo, ele ajuda a refletir, ele contribui na análise de alguma política pública que vai ser estabelecida. Quem executa é o município, é a gestão, é a prefeitura. Então, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu acho que, assim, para quem está ouvindo na rádio, é mais gostoso, porque é coisa próxima de casa, né? Então, nós temos um projeto, que é um projeto da Unidade de Gestão da Assistência Social, que é o Banco de Alimentos. É um projeto municipal. Esse projeto, ele vem sendo, né, desde o ano passado, refletido no conselho. Os conselheiros, eles vão contribuindo na implementação, né? Então, ele é uma proposta, mas imagine, como é que isso acontece? Quais são as possibilidades? Como é que você faz isso chegar na população? Então, tudo isso vem para o conselho. Quando o conselho participa, que a gente chama de uma construção, né? Então, imagine, você tem representantes das instituições de ensino, você tem nutricionistas, você tem pessoas da área da educação, da assistência, todo mundo vai ajudando a pensar. Hoje, então, nós temos em Jundiaí um programa que é o Banco de Alimentos e que está implantado nos CRAS, lá nos bairros de alta vulnerabilidade. Então, nós temos no Novo Horizonte, no São Camilo, e tem, se não me engano, acho que tem no Santa Gertrudes, né? E aí, quando esta família que vive uma situação naquele momento de vulnerabilidade, ela participa não apenas do recebimento de uma cesta verde, que a gente chama, que não é uma cesta básica de alimento, arroz, feijão, é uma cesta verde. Quando ela participa disso, ela também participa de uma formação. Então, ela é orientada pelas nutricionistas de como trabalhar, como elaborar um alimento saudável com aquela cesta verde. Porque a gente tem também, infelizmente, que é outra função do conselho, é retomar uma alimentação saudável, retomar hábitos alimentares que possibilitem uma nutrição. Porque a gente vem numa cadência de consumismo e de coisas rápidas, então ultraprocessadas, e aí você acaba muitas vezes perdendo esses hábitos, deixando, né? Porque alimentação saudável não tem a ver só com alimentar-se bem. Alimentação, dentro do conceito de segurança alimentar, tem a ver com alimentar-se com qualidade, quantidade e culturalmente com aquilo que me da minha constituição, da minha família. Então, não adianta a gente trazer assim uma cesta básica. Vamos dar um exemplo aqui nosso, meio italianado, né? Cheio de macarrão, se a minha cultura é nordestina. Entende? Não vai ter alguma coisa vai ter fora alguma coisa do que seu não hábito bate, alimentar. do meu né? hábito. Então, segurança alimentar tem a ver com isso. Segurança alimentar tem a ver com a minha cultura. Tem a ver com muitas vezes com as minhas limitações de saúde, com o meu ciclo de saúde, de idade, criança. Então, assim, dentro da segurança alimentar, o que a gente preconiza? Amamentação, né? Entende? Então, cada fase é alguma coisa. Então, voltando no banco de alimentos, ele trabalha, então, um momento de formação, e aí esta família sai com a cesta verde,
que são doadas por comerciantes do município. Então veja que grande parceria que é feita. Você tem comerciantes doando alimentos, esses alimentos passando pela FUMAS para serem higienizados, separados, naquilo que é realmente possível, e forma-se o que a gente chama da cesta verde. Essa família, quando chega no CRAS, ela vai ser atendida na sua integralidade. Vai ser observado com ela se ela precisa também de algum outro benefício. Às vezes ela pode estar sendo inserida no cadastro único, no Bolsa Família. Então, veja como fica integral o atendimento. Então, esse é um programa. Quem executa? A prefeitura. Mas ele passa pelo conselho, né? Agora, recentemente, o conselho, como todo mundo, nós participamos do Dia Mundial da Alimentação. É uma data, que é 16 de outubro, é uma data da Constituição da FAO, que é um órgão da ONU para defesa da agricultura. Então, 16 de outubro, para nós, conselho, é uma data importante. E aí nós fizemos um evento, né? Em parceria também com a prefeitura, fizemos no Paço Municipal. Foi sensacional, porque sabe aquela coisa difícil, né? Você faz um evento, não consegue levar público, né? E aí as pessoas estavam ali, né, no Paço. Então, quem ia até a prefeitura, passava por nós. Levamos agricultores a familiares, agricultura orgânica, levamos o conceito de punks, né? A ideia de vocês foi mostrar qual é a alimentação que está disponível aqui na cidade de Jundiaí. Com certeza, alimentações porque esse também é um outro conceito da segurança alimentar. Eu tenho que ter o abastecimento e o abastecimento próximo. E surpresa nossa, muitas pessoas não sabiam, né, desses agricultores familiares que trabalham com orgânicos e que estão em bairros conhecidos e fácil acesso, né? Que a gente tem alguns locais que tem essas feiras, fácil acesso. Então, foi muito bacana. E tinham lá, por isso que eu falo que é importante parceria, e por isso que o conselho, ele não é quem executa, mas ele é quem vai fazendo essas articulações. Então, nós tínhamos agricultores e nós tínhamos organizações de ensino. Então, a ITEC Best estava lá com seus alunos, fazendo medição, falando orientações nutricionais. Então, você imagine, você unir num espaço tão público, como é o Paço, né, a possibilidade de você compreender, né, os vários diretrizes que tem um Conselho de Segurança Alimentar. Como é que vocês fazem as reuniões de vocês? O conselho é consultivo e deliberativo. Vocês deliberam também? Não. Conselhos deliberativos, normalmente são conselhos que têm fundo financeiro, recursos, né? Vem federal. No caso do Conceia, não. Não, o Conceia não tem recurso financeiro, ele não é deliberativo, ele é um conselho consultivo. Nossas reuniões, elas ocorrem nas terceiras, quartas-feiras do mês, das 9 às 11h30, e o espaço cedido para a nossa reunião é no CIESP. Todo o conselho, não só de segurança alimentar, é aberto à população. Todo mundo pode participar de uma reunião de conselho. Qual que é a diferença entre quem é conselheiro e quem não é? É o voto. Então, supondo, você está lá resolvendo, pensando uma ação, precisa ter um voto. Nesse momento, a população não vota, mas ela tem direito à voz. E quando a gente vem com propriedade e conhecimento, a gente pode mudar, às vezes, uma deliberação num conselho. Então, aqui eu faço até uma motivação, independente do conselho, qualquer conselho, a população pode participar. E ela tem esse direito de participar. E aí ela vai compreendendo, ouvindo, entendendo como funciona, e ela pode contribuir como cidadão. Nos nossos conselhos, então, a reunião é aberta, né? É nesse horário, terceiras, quartas-feiras. Agora, em dezembro, por exemplo, nós vamos fazer um momento de avaliação e planejamento para o ano que vem. Vai ser a última reunião de dezembro e a gente vai fazer um pouco isso. É um momento também legal de alguém participar e conhecer o conselho.
O Conceia também auxilia as escolas junto às merendas escolares? Esse é um outro conselho. Esse é outro? É o conselho da merenda escolar. Aí tem um conselho específico. Tem um conselho específico. Vocês não têm nenhuma atuação paralela? Não se conversam também? Não, conversar... Porque parece... É muito semelhante, ao meu entender. Não, eles não são semelhantes. Não. Mas vamos lá, vamos entender, né? Então, assim, segurança alimentar é uma política pública que engloba inúmeros segmentos. Então, vamos lá. A alimentação, a agricultura familiar, a ecologia, o meio ambiente, tá? O alimento seguro, né? Que é diferente de segurança alimentar. Alimento seguro, então, assim, o que você está consumindo, ele está corretamente embalado, entende? Isso é um alimento seguro. Então, quando eu penso em segurança alimentar, eu tenho que pensar tudo isso. A merenda escolar, ela é uma política pública que atende crianças que estão na rede. Ela tem leis a ser seguidas. Então, vamos dizer assim, ela é mais um braço da segurança alimentar. Mas ela tem suas leis próprias. Então, tem as questões das porcentagens de alimentos que tem que ser adquiridos da agricultura familiar. Ela tem uma lei própria. Ela tem recurso. Então, assim, vem um recurso público para que a merenda escolar aconteça. Esse recurso, ele tem parte que é do município, uma grande parte que é do município. Grande parte, né? Tem recurso federal também. Quem fiscaliza esse recurso? Não é o Conselho de Segurança Alimentar, porque nós não somos deliberativo, lembra? Sim. Nós somos consultivos, nós somos de consultivo. reflexão, nós somos daquele que ajuda a pensar a política pública. Então, você tem um Conselho Municipal de Merenda Escolar, que é um conselho que acompanha a implementação dessa política pública. Então, ele vai até a escola, ele vai verificar, ele vai acompanhar a questão orçamentária, tá? Esses são conselhos diferentes. Quando você fala em diálogo, em conversa, é um passo à frente que não só o Conselho de Segurança Alimentar precisa dar, mas todos os conselhos. Porque, veja, uma coisa que é importante também a gente pensar. Ninguém faz nada muito sozinho. Nenhuma política consegue se construir isolada. Então, quando a gente fala na importância de intersetorialidade de políticas públicas, é algo que vamos dizer assim, algo a gente construir ainda. A gente ainda não conseguiu tudo isso. É conversar segurança alimentar com a saúde, com a educação, os conselhos da criança e do adolescente, do idoso, conversarmos. Isso vamos dizer assim, é um passo a mais que a gente precisa dar. Tá? Não é que eu estou dizendo que isso não acontece porque não pode. Isso não acontece porque a gente ainda não conseguiu ter essa interlocução entre todos os conselhos. Então, não seria só com o Conselho da Merenda, seriam com outros. Para isso, sabe o que falta? É participação. Participação. Todos os conselhos, assim, eu não posso responder pelos outros, eu posso responder por aqueles que eu, no caso do Conselho de Segurança Alimentar, hoje estou na presidência, mas eu participo de outros como ouvinte, né? Nós temos sempre um número muito menor da sociedade civil participando do que poderia ter. Então, o próprio Conselho de Segurança Alimentar, nós teríamos que ser 14 conselheiros da sociedade civil, e não é assim. Infelizmente, a gente... Nem sempre vocês conseguem preencher essas 14 vagas. Exatamente, a gente não consegue. E isso acontece agora mesmo. Estamos, acho que faz poucos meses atrás, estava aberto aí para reconduzir, complementar o Conselho da Criança, o Conselho da Assistência. E não foram preenchidas as vagas. Todas não. Então, se você tem participação da sociedade civil, você concorda comigo que você divide tarefas?
Hoje a gente não consegue, hoje nós somos tão poucos. E somam-se as ideias, né? Com certeza. Principalmente. Então, você ter conselhos, todos, qualquer um dos conselhos, com toda a representação, você proporciona a possibilidade da gente ter mais ações, e uma delas, a intersetorialidade, trabalharmos mais conjuntamente. Estamos conversando com a Maria Rosângela Moretti, ela que é presidente do CONSEA Jundiaí, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Maria Rosângela, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Cidade. Nosso tempo já terminou. Continuaríamos conversando mais, inclusive, aqui, mas agradecendo desde já a sua participação, parabenizá-la por esse trabalho. É um trabalho importante, segurança alimentar, principalmente para essas pessoas que necessitam, né? Não têm o conhecimento necessário e do alimento, aquilo que elas vão ingerir, né, para a sua construção, para a sua sobrevivência, né? E vocês, com se doando para ajudar essas pessoas, fazem esse trabalho importante. Muito obrigado, um ótimo dia para você. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço não só por mim, mas por todos os conselheiros, né? Na verdade, estou aqui só representando. Maria Rosângela Moretti, presidente do CONSEA Jundiaí, ela falou